Responsabilidade de falar daquilo que é falado a via do Senhor, não é minha. Eu não tenho como controlar todas as mentes, visitar todos os corações. Somente Deus tem. Ele testifica que Ele está no nosso coração, no nosso meio, em pequenos detalhes. O povo do norte não pode ir para a chuva, né, gente? Caramba, os blazers, camisas de mangas compridas, cheio de cafetalina por aí afora. Eu planejei vir de blazer hoje e tudo e tal. Aí eu disse, não, porque aquela camisa azul assim. Eu chego aqui, o Maicon com a camisa igual. Eu não preciso saber por quê. Eu preciso só obedecer. Ele foi lá atrás, fez uma brincadeira e disse, obrigado, Jesus. Porque tu está manifestando a tua glória no nosso Deus. Das coisas mais simples, das mais imperceptíveis. E detalhe, ontem eu consegui acertar de novo esse escova de dente no depósito dela. Depois eu conto melhor essa história para vocês. Vamos para João capítulo 5. Antes de entrar na palavra, como é o último culto do ano, né? Jeremias, Lamentações 3:21 diz assim: quero trazer à memória o que me dá esperança. E nós trabalhamos aqui na igreja com 4 pontos: fato, sentimento, atitude, necessidade e atitude, né, você? E aí, assim, em João capítulo 5, versículo 8: então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Sabe o que isso significa? Testemunha. Falar daquilo que Deus fez, falar daquilo que Jesus fez. Eu vou dar oportunidade aqui para alguns irmãos testemunharem. Foi o ano de 2024, com no máximo 3 minutos para cada um. Amém? Alguém quer ser o primeiro? Mário, levantou a mão, você quer ser o primeiro a falar? Vamos lá? Ninguém? Vou passar uma palavra. E a minha, depois de Eric. Já temos 2 voluntários aí. Se detenha somente ao ano de 2024, tá? Porque quando era criança pequena, lá em Macapá. Boa noite, igreja. Falar do ano de 2024, quando eu cheguei aqui, sentei e fiz uma reflexão. E conversei com Deus e agradeci muito a Ele. Ano de 2023 foi o ano que eu cheguei aqui na igreja e com muitas dificuldades, muitos problemas, principalmente espirituais. Mas depois de participar do discipulado maravilhoso de casais com nossos pastores, com a Bruna, com a Amon, e ter aprendido muito de Deus. A reflexão que vem hoje, nesse último culto, é que ainda não cheguei lá, mas estou buscando. E olhando para trás, avaliando os outros anos, eu vejo quanto Deus tem me sustentado, eu vejo quanto Deus tem feito na minha vida, e também quanto eu tenho entregado para Deus. Ainda não é o suficiente. E muitas vezes eu olho e falo assim, você não está fazendo ainda o que precisa fazer. Mas eu tenho consciência que eu estou buscando. Eu tenho certeza que o ano de 2025 vai ser muito melhor. O ano de 2025 a mudança vai ser maior. E é isso que eu quero que todos nós possamos entender também, que não é de um dia para o outro, às vezes não é do ano para o outro, não é do mês para o outro, mas leva um tempo. Mas o importante é estar aqui, buscando, se entregando, perseverando junto com a igreja, perseverando com a família, porque era muito fácil também, com os problemas, com as dificuldades, com as quedas, a gente dizer assim, tá bom, vou largar a igreja, o mundo está me chamando e é mais fácil falar. Não, é mais fácil daqui, porque aqui você tem Deus, aqui eu tenho Deus, aqui eu tenho Cristo, aqui tem meu pastor, minha pastora, meus irmãos, que estão todos os dias mostrando o exemplo a seguir.
me mostrando que também para eles não é fácil caminhar, mas que é importante perseverar. Então, para mim, a minha avaliação de 2024 é que não foi aquilo que eu queria que fosse, mas me manteve firme até agora. E em 2025 vai ser muito melhor. Amém. Boa noite, igreja. 2024 foi um ano bem turbulento, né? A gente estava virado de 23 para 24, com a família bem bagunçada, né? E aí, em 2024, eu vivi experiências incríveis com Deus, né? Primeiramente, no encontro, a gente começou com o discipulado, depois foi o discipulado de casais, foi evoluindo, e veio o encontro com Deus. Foi uma coisa incrível fazer com meu filho, né? Foi uma experiência incrível, assim. E aí os meses foram passando e as transformações foram acontecendo na minha casa. Eu vi transformação na minha esposa, transformação dos meus filhos, né? No João aqui, quando veio, não falava com ninguém, agora ele consegue estar com vários irmãos aí, brincando, sorrindo, abraçando, né? E depois veio a cabana. Então fui vendo experiências que eu nunca imaginei que eu viveria com Deus aqui, né? E eu dou glória a Deus de ter vindo para cá, de encontrar parentes meus aqui, né? Como o Miguel, que é meu sobrinho, a tia Conce, né? E ter conhecido várias pessoas. Eu vi pessoas vindo para a igreja, pessoas saindo da igreja, mas o que mais me emociona é ver a igreja crescer espiritualmente. O discipulado cresceu, uma coisa que a pastora fala bastante sobre discipulado, que eu acho que é essencial para nós crescermos como cristãos, a maturidade. A maturidade vem vindo, as responsabilidades vão aumentando e a gente vai tendo mais intimidade com Deus. Que a gente não cultivar, né? E foi o que eu fui aprendendo em 2024, cultivar uma intimidade com Deus. E levar isso para a minha família, não só para minha esposa, mas para meus filhos. Ver a mudança do Eric Filho é incrível, né? Que a gente que achava que ele nem falava. Incrível. Então, eu não sei, mas eu não sei como agradecer a Deus o que Ele fez. Então, a única coisa que eu posso fazer hoje é servir. Hoje eu estou sendo discipulador, né? Já fui discipulado pela pastora, pelo pastor, pela Bruna, pelo Ramon, pessoas maravilhosas. Então, só o que eu posso fazer hoje é tentar crescer cada vez mais na fé e ajudar irmãos. Então, contem conosco, contem com a minha família, né? E nós estamos aí para ajudar. Então, foi um ano de 24 transformações. E que 2025 seja muito melhor nas bênçãos de Deus. Amém? Glória a Deus. E o próximo, Helena. Amém. Boa noite, igreja. Eu sei muito breve. Esse ano eu não tenho palavras para agradecer a Deus. Ele restaurou a minha família, o meu casamento. São as coisas mais importantes que alguém pode ter. E é isso. E tudo que eu puder fazer por ele, as obras do trabalho, apoiar os nossos pastores, a liderança da igreja, em forma de agradecimento a ele, eu farei. Obrigada. Mais alguém? Pode vir. Bruna, eu já ia chamar de Ramona. Ei, meu Leozinho. O Leozinho chegou com o penteado igual o meu aqui hoje. Graças a paz, igreja. O pastor falou para a gente não falar de anos anteriores, então eu vou resumir brevemente que o Leônidas, ele é um milagre, porque a nossa família estava destruída quando nós chegamos aqui, e o milagre que Jesus ele fez no nosso casamento é indescritível. E
estava refletindo hoje que mesmo em meio a todas as dificuldades que nós passamos, todos os problemas que nós enfrentamos, aquilo que Deus ele tem nos dado, as bênçãos que Deus ele tem nos dado, esse presente que Deus ele nos deu, é tão maior, é tão melhor, que as lutas elas se tornam pequenas diante disso tudo. As lutas elas se tornam assim, insignificantes diante do que Deus ele tem feito. E em meio a essas dificuldades eu tenho percebido que não vale a pena se preocupar, não vale a pena ficar ansiosa, porque eu tenho certeza que Deus ele é provedor, que Deus ele vai fazer um milagre. Eu não sei como Deus ele vai fazer, mas eu sei que vai ser perfeito como tudo que ele faz. Amém? E é isso. Se você hoje passa por alguma dificuldade, por algum problema, se a sua família precisa de ajuda, seu relacionamento com seu filho, seu relacionamento com seu marido, ou vice-versa, entrega nas mãos de Deus. Porque Ele pode fazer coisas que você nem imagina. Ele pode fazer milagres, sim. Que você acredita que é impossível, Ele pode fazer. Amém? E eu tenho certeza que você vai vir aqui contar o seu testemunho. Amém? Amém. Teria muita coisa para falar, né? Mas como o tempo é curto, boa noite, igreja, nas partes. O que mais você tem feito durante 2024? Eu achei interessante a frase que o Amina falou aqui ainda há pouco. Ele disse: eu planejei 2023, mas foi totalmente o contrário daquilo que eu queria viver. Então, aquilo que você tem feito durante 2024 não tem dado certo, só se você se render e entregar nas mãos de Deus. Para que você possa ver mesmo o poder dele agindo, você tem que se render, você tem que esquecer da sua força e lembrar que Ele é o Todo-Poderoso. Eu nunca imaginei que um dia minha mulher fosse emprenhada. Ela tinha perdido essa esperança. São quase 15 anos juntos. E olha a surpresa que Deus fez na nossa vida. Aqui, ó. E que Deus possa abençoar todos nós durante 2025. E até o dia que Ele voltar para nos arrebatar, amém? Mais uma coisa. Outra coisa que eu vinha refletindo a respeito disso, eu tenho sentido muita falta de estar no altar do Senhor, de estar louvando Ele. Mas Deus ele me falou que o maior ministério que Ele pode entregar, que nós podemos exercer, é dentro da nossa casa, cuidando da nossa família e preparando os nossos filhos para cumprirem o propósito dele. Amém? Então, viva, cuide da sua família, preserve a sua família ao máximo que você puder, porque o que o inimigo quer é destruir a nossa família, é destruir a nossa casa, porque ele sabe que fazendo isso, Deus ele não vai cumprir os planos que Ele tem para nós. Amém? Só quem pode destruir os planos de Deus para a nossa vida somos nós mesmos. Quando nós permitimos que o diabo ele entre na nossa casa, que ele bagunce tudo e a gente entrega de bandeja. Então não desista da sua família, não desista, viva os sonhos de Deus, os propósitos de Deus, porque eles são melhor para nós. Amém? Glória a Deus, a você. Mais alguém? Povo do meu irmão. Muita pressão. Boa noite, amados. Depois de uma pressão dessa, vamos sair aqui. Na verdade, o ano de 2024 para mim ele representa um encerramento, fechamento de um ciclo, pastor. Um ciclo muito importante, especialmente na trajetória política. Eu que há 4 anos venho exercendo um mandato no município de Oiapoque, e que dentro de um ciclo de 4 anos eu lancei candidato a deputado federal, lancei uma candidatura a prefeito. Então, de fato,
O ano de 2024, ele marca esse encerramento de ciclo, pelo menos nessa trajetória secular. E ao longo desses 4 anos eu tenho trabalhado muito, conheci muita gente, naquilo que no mundo a gente entende ser pessoas importantes, tenho um relacionamento hoje em todas as camadas da sociedade, acabei me tornando conhecido de Oiapoque, a Vitória do Jari, de Bracuúba, a Laranjal do Jari, me tornei um jovem político expoente nesse estado, para a glória de Deus. Mas quando eu chego no ano de dezembro, fazendo uma reflexão sobre tudo que Deus me permitiu viver ao longo desse ciclo, é de que não adianta nada você conhecer as pessoas mais importantes neste mundo, não adianta nada você frequentar as melhores rodas com as pessoas influentes desse mundo, se de fato Deus ele não estiver no controle, na condução da tua história, da trajetória da tua vida. Não houve um dia em que eu não sentisse um aperto no coração, não houve uma semana, um mês, um ano que se passou, que eu não sentisse aquele aperto dentro de mim por estar um pouco mais afastado dessa vida, dessa comunhão com a igreja, dessa comunhão com o corpo de Cristo. E o ano de 2024, Deus tem me alertado para uma mensagem, e a mensagem é de preparação. Lá no livro de Romanos, Deus ensinando ao apóstolo Paulo, falando a nós, ele diz: já é hora, pois, de vos despertardes do sono, porque a vossa salvação está agora mais próxima do que quando no princípio. Eu digo a vocês, Deus me permitiu provar o melhor dessa terra. No ano de 2024, se eu fosse falar sobre a perspectiva material, às vezes as pessoas falam: eu tive dificuldade, eu tive disso, eu tive desafio nisso. Para mim foi um ano maravilhoso, sobre todas as conquistas que se possa imaginar. Mas quando eu olho para a igreja, quando eu olho para o corpo de Cristo, quando eu olho para os movimentos evangélicos que deveriam estar sendo fortalecidos no mundo, eu percebo que há uma regressão, eu percebo que as pessoas estão cada vez mais distantes, muita gente está com o coração cada vez mais endurecido, muitas igrejas estão frias, e a mensagem de Cristo continuamente é preparação. Prepare-se. Não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a Cristo. E a gente percebe hoje que tem uma igreja muito voltada para te preparar para esta vida e não para a vida toda. E que o ano de 2025, meu pastor, seja um ano de preparação de fato, para que não só a igreja Luz da Vida, mas que haja um despertamento no estado do Amapá, para que voltamos a viver as práticas das primeiras obras, a prática do primeiro amor, sabendo que Cristo vem. E Ele vem sem demora, e não adianta, quando Ele vier, quando Ele voltar, você apresentar as suas credenciais. Não adianta, não vai adiantar nada. As credenciais humanas, seculares, elas vão ficar aqui e só vão servir apenas para cá. É um momento de fato de entrega, em que essa preparação tua, e que o teu maior desejo, a tua maior meta para 2025 seja estar mais próximo de Cristo, estar mais rendido ao Senhor. Eu digo a vocês, experimentei o melhor que há, e não existe nada melhor do que a presença do Senhor. Por isso, se preparem para isso, para viver esse novo momento com Cristo e com Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Feliz ano novo para aqueles que eu não vou encontrar, talvez amanhã ou depois de amanhã, mas sabem que vocês estão nas minhas orações constantes, e que em 2025 eu pretendo estar mais perto, aqui com o pastor, com a igreja Luz da Vida, falando de Deus, falando de Cristo, anunciando o Evangelho para vocês. Obrigado, Marcos. Glória a Jesus. Vamos nós, 1 Pedro capítulo 5. Amém? 1 Pedro está lá atrás, um pouco antes de Apocalipse, um pouco antes de João, 1 João, 2 João, 3. Amém? Diz assim: rogo, pois, aos presbíteros, eu, pastora Teca, Cris, Elias, Marco, Lica, Maico, Naca, Tananã, todos aqueles que têm chamado pastoral. Rogo aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, testemunho dos sofrimentos de Cristo e ainda qual participante da glória que há de ser revelada, pastorei o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados antes,
tornando-vos modelo do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Versículo 8 do capítulo 5 de 1 Pedro. Sede sóbrio e vigilante, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistir firme na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa bondade espalhada pelo mundo. Pai, que a tua graça repouse sobre nós, que nós possamos receber do teu trono o conhecimento desta palavra em nome de Jesus. Meu irmão, se não há sofrimento, se não há perseguição, se não há luta, tem alguma coisa de errado. Tem algo que precisa ser ajustado. Tem algo que precisa ser consertado. Poxa, pastor, mas essa palavra é dura, não certo. Mas ela é necessária. Vimos que boa parte dos que vieram aqui não combinei nada, foi algo espontâneo, foi algo conduzido por Cristo. Falaram que tiveram um ano difícil, mas falaram da glória, da manifestação da glória de Deus. Mas só foi possível alcançar essa manifestação da glória de Deus, este poder da glória de Deus, resistindo firme. Eu acho que foi a Mina que falou da importância de você congregar, da importância de você estar aqui frequente na igreja, porque você recebe pérolas, você recebe joias toda vez que alguém chega aqui e passa qualquer ensinamento que vem do trono de Deus. Você precisa desse ensinamento. Eu sempre digo à igreja: o dia que você não quer vir para a igreja é o dia que você mais precisa estar na igreja. É o dia que Deus vai liberar uma chave, Deus vai liberar uma palavra que vai mudar a tua história, vai mudar o teu casamento, vai mudar a história com teus filhos. É o conhecimento que Deus escolheu para aquele dia, para entregar para você. E por você não resistir, por você permitir que o diabo negociasse com você, você acaba não participando da glória de Deus. O que mais me chama a atenção é que logo depois de resistir, de suportar o sofrimento, você participa da bênção. Paulo continua dizendo: ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo nos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, justificar e fundamentar. Esse homem que eu acabei de falar lá de João capítulo 5, ele era culpado de estar nessa situação. Por 38 anos ele permaneceu firme. A palavra não deixa bem claro que ele permaneceu 38 anos firme ali na beira daquele tanque, mas imagino eu. Porque toda vez que você está em necessidade, que você está angustiado, que você está na prova, o primeiro lugar que você procura é a igreja. E esse Pedro ficava atrás do templo. E durante 38 anos ele permaneceu firme ali todos os dias, imagino eu, pela fé. A palavra não deixa claro isso. Talvez com sentimento de rejeição, de abandono. Talvez ele pensasse todos os dias: mas Deus não olha para mim, Deus não gosta de mim. Isaías 49:15 diz que ainda que a mãe esqueça de amamentar o filho, Deus não esquece. A questão é que nós geramos o nosso coração, que nós geramos os nossos sentimentos. Vê que ele responde para Jesus de uma forma assim, sofrida, angustiada: eu não tenho ninguém que me coloque no tanque quando a água é agitada. Poxa, Jesus estava ali na frente: o que queres que eu te faça? Chegou o grande dia da prova, da dor, do sofrimento dele passar, da luta dele passar. Estava diante dele. Em vez de ele dizer assim: eu só quero ser curado, eu não me importo com o que fizeram comigo, eu não me importo com esse sentimento que tem de rejeição no meu coração, de abandono, eu não me importo porque as pessoas não ligam para o meu sofrimento. O que eu me importo é estar em tua presença, estar diante de ti. E aí Jesus: levanta, toma teu leito e anda. Lá em Lucas 17, a partir do versículo 11, fala de 10 leprosos que tiveram um encontro parecido com Jesus e eles foram curados. Mas a prova desses 10 leprosos, para quem conhece o costume, para quem conhece a lei,
Eles não estavam somente sem a saúde deles, eles estavam sem tudo. Família, patrimônio. Existia uma cidade de refúgio somente para eles, para aqueles que eram doentes. Então eles não tinham convívio social, eles não tinham convívio familiar. Eles tinham uma dor diária, eles tinham um sofrimento diário. Mas chegou o grande dia deles. Eles tiveram um encontro com Jesus. E Jesus disse: vai, mostra vocês ao sacerdote, vai que eu vou restituir tudo aquilo que eu dei para vocês, que vocês perderam, que vocês rejeitaram, que vocês abandonaram. Sabe quando Jesus, quando encontra aquele homem no templo lá, depois de 38 anos, padecendo, sofrendo, diz assim: olha, vai, não peques mais, para que algo pior não te aconteça. Esse leproso tinha perdido tudo. Quando eles foram até o sacerdote, crendo na palavra de Jesus, eles foram curados, mas somente um voltou. Quantas pessoas receberam a graça de Deus dentro da igreja e abandonaram o Senhor, deixaram Deus de lado, achando que não precisariam mais de Deus, porque tudo aquilo que eles perderam foi restituído, foi restaurado? Aí que nós mais precisamos de Deus. Eu sempre digo para a igreja que é fácil conquistar, difícil é preservar. Difícil é manter aquilo que você conquistou, o nível de intimidade com Deus, do teu relacionamento com Deus, que o pecado vai todos os dias tentar interferir entre você e Deus. Sabe, podemos ver a história de Ana. Imagina uma mãe desejar gerar um filho, a partir do momento que ela consegue gerar esse filho, ela vai e entrega no templo do Senhor. Todos os anos ela ia lá, de ano em ano, ver aquele jovem que crescia na presença de Deus, crescia na sua estatura, levava uma túnica nova. A cada ano se encerra um ciclo, é minha opinião. Dia 1º de janeiro começa um novo ciclo. Toda noite, quando eu oro com a minha esposa, Senhor, nós vamos dormir agora, considerando esse dia encerrado. E obrigado. Obrigado. Eu sempre faço um convite muito especial, Pai. Olha esse leite sem mácula. Deita conosco aqui. Nos dá um sono tranquilo. Nos dá um sono restaurador, que nós possamos amanhã acordar e caminhar junto contigo. Sabe, quando nós não caminhamos com Cristo, quando nós não caminhamos lado a lado com Deus, quando nós não nos tornamos Israel de Deus, o que mais importa para nós é a nossa dor, é o nosso sofrimento. E a gente acaba colocando Deus meio que de lado. A dor e o sofrimento, eles são necessários. Eles melhoram o nosso coração. Lá em, eu acho que é Eclesiastes 7, que fala que as lágrimas melhoram o coração, o sofrimento melhora o coração, te torna mais sensível, te torna mais participante do sofrimento do teu próximo, porque você acaba entendendo a linguagem dele, você acaba participando daquele momento dele, mostra para ele que ele não está sozinho. Então, quando Pedro escreve assim: existir, o diabo só vai tragar aqueles que não resistem. O diabo só vai tocar naqueles que não perseveram, que não têm um coração determinado com o Senhor. Yuri bem disse, participou de lugares maravilhosos, de sociedade, de meios da alta sociedade, mas sem a presença de Deus isso não vale nada. A gente frequenta também lugar, momentos assim, que não tem a presença de Deus, que não tem a manifestação da glória de Deus. E quando a gente chega ao final de um ciclo, a expectativa é que o próximo seja diferente. A gente espera que 2025 seja diferente, a gente faz planos, a gente faz projetos, mas esquece daquilo que nós fizemos em 2024. 2025 simplesmente vai ser o reflexo de 2024. 2025 vai representar aquilo que você fez em 2024. Você pode mudar 2025? Não, mas você pode mudar 2026. Você pode ser diferente agora em 2025. Você pode fazer escolhas diferentes, você pode semear de uma forma diferente. A gente tem um monte de planos esse ano. A gente tem um monte de sonhos para esse ano. Isso não é errado, meu irmão. Isso é bom. Mas os planos e os sonhos de Deus são melhores do que os nossos. Bem melhores do que os nossos.
É um momento de reflexão. Quantos estão aqui hoje? Por quê? Porque é o último culto do ano. E eu quero ir lá ser abençoado. Irmão, você vai ser abençoado não porque você veio no último culto do ano, mas você vai ser abençoado se você perseverar. A palavra é bem clara aqui. Aos que perseverarem, a graça de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus vai transbordar a sua vida, automaticamente vai transbordar a sua casa, o seu celeiro, os seus filhos, o seu cônjuge. A história, a atmosfera da sua casa vai mudar, vai transformar. Eu tenho um péssimo hábito de ir a médicos. Péssimo. Eu estou doente ali, eu fico calado, quieto, sofro. Mas eu vou no médico em último caso de instância. Isso é ruim, gente. E muitos de nós têm esse péssimo hábito de só ir a Deus em última instância. Só procura Deus quando vê que não tem mais jeito, que você não pode mais fazer nada, porque desde o começo você não podia fazer nada mesmo, somente Deus poderia fazer. Vamos aprender a procurar Deus no primeiro momento. Vamos aprender a buscar a opinião do Senhor desde o primeiro momento. Quando começar agora 2025, qual a expectativa? Quais os sonhos? O que você gostaria que Deus restaurasse? O que você gostaria que Deus restituísse? Só que na história da igreja foi ensinado a você a barganhar. Foi ensinado a você a trocar com Deus. Deus, eu faço isso para o Senhor fazer aquilo. Deus, eu faço aquilo para o Senhor fazer aquilo outro. E desde que Cristo veio, desde que Cristo pisou aqui, Ele nos ensinou a viver a graça de Deus ao favor imerecido. E só o fato de você lutar, de você perseverar e estar na presença dEle todos os dias, faz uma diferença muito grande para que a graça dEle se manifeste. E você recebe coisas que você nem imagina. A palavra diz que nós temos que passar pela ceia, pela mesa do Senhor de modo digno, honrando, respeitando o Senhor. E nós precisamos aprender a viver nesse mesmo modo, de modo digno. Sabe, 2025 pode vir com algumas lágrimas a mais, algumas dores a mais. Você pode ter certeza que no final do ano você vai acabar com essa palavra: Senhora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de ter sofrido um pouco, por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Sabe, eu gosto muito de uma ministração do Juliano Sonho, que ele diz assim que não tem como você participar da glória de Cristo sem antes participar do sofrimento dele. Ele fala isso numa música. Isso me chama a atenção, porque aquele homem, esse irmão, se deu, ele participou. Consequentemente, os filhos deles participaram, Alexandre e Rufus, participaram da glória de Cristo. Olha quanta graça de Deus faz diferença na nossa vida, pais. Olha quanta graça de Deus faz diferença na nossa vida, pastores. Porque as nossas ovelhas, os nossos filhos, vão aprender a participar da glória de Deus. Não é o que você vai ensinar. É como um cachorrinho que você pega ele pela primeira vez, joga dentro de um rio e ele sai nadando sem ninguém ensinar ele. É instinto. Quando você necessitar, você vai saber usar o instinto de estar na graça de Deus, na glória de Deus, participando daquilo que Cristo deixou para nós. Eu amei o ano de 2024, amei o ano de 2022, 2023. Desde 2005 eu venho amando cada ano. Uma vez eu falei para a Liga, falo para algumas pessoas, coração de pastor. Poucos têm. Geralmente a gente está mais apegado ao nosso sentimento, ao nosso sofrimento. Quando você chega como pastor,
Ele sempre tem uma palavra, Ele sempre dá a exposição. Você nunca pergunta como Ele está, o que Ele está precisando. Por quê? Porque Deus capacitou Ele para isso, para ser a resposta dele aqui na terra para a sua vida, para ser a manifestação da glória dele aqui na terra para a sua vida. Esses são os pais. Os filhos nunca se preocupam como é que o pai está, se ele teve um bom dia, se não teve. Eles querem que a sua necessidade seja suprida. Os pais são aqueles que representam Deus aqui na terra para a manifestação da glória dele, do poder dele. Então lembra, pais, pastores, líderes, que Deus chamou vocês para ser um exemplo do seu rebanho. Todo pai, toda mãe é pastor. Todo pastor de igreja tem um rebanho para conduzir. E você é um exemplo a ser seguido. Eu fico muito triste quando eu vejo uma ovelha fazer aquilo que eu não ensinei. E muitas vezes não adianta nem você falar para ela que ela vai quebrar a cara, que ela vai se dar mal, porque ela vai sair. E você vai perder a oportunidade de passar o azeite. Você vai perder a oportunidade de ajudar ela quando ela estiver mais necessitada. Então a igreja é a luz da vida. Que venha 2025 não como nós queremos, mas como Deus quer. Coloca em João 11, está pelo versos 42, eu acho. Só confirmar. Igreja Luz da Vida, vamos fazer isso esse ano. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. A nossa parte é a parte física. É aquela parte que nós podemos fazer com a nossa mão. Jesus poderia muito bem dizer: pedra, sai daí, os anjos vêm lá e arredar ela, mas essa parte é nossa. Tirem a pedra. Marta, a irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Nós não precisamos entender. Eu não preciso entender aquilo que Cristo quer fazer com a igreja. Eu preciso obedecer. Eu preciso fazer a minha parte. Próximo. Jesus respondeu: eu não disse a você que, se cresce, veria a glória de Deus. Próximo. Então tiraram a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Quem poderia fazer isso aí dentre nós? Quem poderia dizer para Lázaro ressuscitar entre eu e você aqui? Ninguém, Deus, somente Cristo. E olha a certeza, tu sempre me ouve. Tu tem dúvida disso? Que Deus sempre te ouve? Então nós vamos ficar continuando como igreja Luz da Vida, fazendo o natural, esperando o agir sobrenatural de Jesus sobre a igreja, esperando Ele manifestar a glória dEle, esperando Ele fazer aquilo que Ele trouxe para o nosso coração, que foi a proposta de salvação, de vida eterna, de mudança, de transformação. Eu queria muito estar aqui ontem no culto dos interligados. Queria muito ter participado desse último culto com os jovens ontem pela igreja. Mas Deus colocou no meu coração um casal. E eu comecei o trabalho de apresentar Cristo para eles. A parte natural eu fiz, queridos. Mas a sobrenatural que vai convencer, que vai fazer eles reconhecerem Jesus como seu único e suficiente Salvador, é o papel do Senhor Jesus. O irmão que estava comigo disse: foi assim que o Senhor me trouxe para Cristo.
Pergunta até brincou, já era, disse, com certeza, meu irmão. Já era, já vou perder mais uma vez. E mais uma vez o nome do Senhor foi glorificado. Interessante, né? Jesus nunca perdeu, né? O nome dele sempre foi glorificado. Ele me ganhou com essa palavra. Ele disse para mim, até quando você vai andar como derrotado? Eu disse até hoje, dia 19 de agosto de 2005. Mas durante 4 anos e meio, pastores, missionários, pessoas, o Marcão falou para mim de Cristo. Eles tiraram a pele, eles tiraram aquilo que me impedia de contemplar a glória de Deus, de ver o sobrenatural de Deus. E quando ele disse, pastor Chiquinho, vem para fora, a gente acaba em alguns momentos vindo cheio de reservas, porque a gente estava nas trevas, na escuridão, e a gente acaba colocando limites. Mas imagina quando tiraram aqueles panos, quando Lázaro, sabe, ele teve a consciência que ele estava participando da glória de Cristo, da bênção de Deus na vida dele. Eu creio que 2025 vai ser assim, queridos. Muitas pedras vão ser removidas. Muitas pedras vão ser removidas. A gente vai ouvir Jesus dizer, Pai, graça eu te dou. Fulano ressuscita, Beltrano ressuscita, Ciclano ressuscita. Porque a maior riqueza que você, como igreja, pode ter é o tesouro que está acumulado lá no céu. Colossenses 3:11. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busque as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Eu não vou vestir roupa amarela porque eu quero riqueza, eu não vou vestir roupa branca porque eu quero paz, eu não vou vestir roupa vermelha porque eu quero isso, aquilo. Eu vesti o Evangelho há muito tempo atrás. Eu vesti a confiança em Cristo há muito tempo atrás. E se alguém pregou um Evangelho para você, dizendo que aceita Jesus, vai ficar tudo bem, meu irmão, me perdoa. Mas Cristo não está nesse Evangelho. Está no Evangelho onde você paga um preço. 1 João 3,16. Onde você dá a sua vida em resgate. Onde você acumula riqueza no céu. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Aquilo que de graça recebeste, de graça dai. Então nós encerramos as atividades de 2024 aqui na Igreja Luz da Vida, nesse lugar de ensinamento com esta palavra. Que nós, com a graça de Deus, possamos resistir ao diabo todos os dias, com a consciência que nós não estamos só, que não somos nós que lutamos, mas é que Cristo que luta, Cristo que intercede por nós. E assim vamos participar desta graça, da bênção de Deus nas nossas vidas. E essas bênçãos que nós recebemos vai ser compartilhada com a minha casa, com a casa do meu irmão. Sabe, quando Deus diz para Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, ele precisava participar da graça de Deus, ele precisava abençoar a casa dele. E muitas vezes participar da graça de Deus requer mudanças. Mudanças de atitude, mudanças de hábito, onde a glória de Deus se manifesta. Então, se nós, como Igreja Luz da Vida, é a palavra que eu peço neste último dia de ensinamento aqui, nesse ano de 2024, é que a gente aprenda a mover a pedra com excelência. Que a gente seja extraordinário nisso, não vamos ser ordinários, vamos ser extraordinários. Amém? Quero orar antes de passar a agenda, né, João?
Muitos podem estranhar ver as crianças correndo na igreja, de um lado e para o outro. Eu gosto, gente. E Cristo me ensinou isso da forma mais difícil, mas eu entendi. Eu estava pregando, a Manuela vinha e puxava a minha calça e filha, estou ocupado, sentado. Tu não está vendo que eu estou pregando a palavra, não? Pera lá. E a Manuela vinha puxar a minha calça e, meu Deus, menina, tinha quieta lá e estava só eu e ela nesse lugar. Se tivesse alguém lá conosco, não teria acontecido. Na terceira vez que ela veio, Deus disse: para e dá atenção para ela. Meus irmãos, me perdoem. O que você quer? Ai, Matilda. E Deus disse assim: filho, tu achou que tu estava ocupado? Tu não poderia dar atenção para tua filha. Quantas vezes você puxa na bainha da minha calça, eu estou ocupado e eu paro tudo para dar atenção para você? E muitas vezes tudo que uma criança precisa de atenção. Muitas vezes tudo que uma criança precisa é correr no corredor da igreja. É a maior esponja que existe. Muitas vezes nós falhamos nisso, em deixar os nossos filhos à vontade na casa do Pai. Homens, maridos, nós convivemos com o pecado hoje porque Adão não soube guardar o coração da esposa dele. O homem tem esse papel de protetor, que atalaia, cuida do coração da tua esposa, vê as necessidades dela e supre cada uma, ainda que você não tenha as suas, mas ela precisa ter delas, porque elas são frágeis, elas não são fracas. Isso é mover a pedra, queridos. Isso é dizer: Pai, faz agora a tua vontade. E como eu disse mais ainda há pouco, não sei por que eu estou falando isso. Se eu tivesse feito diferente, se eu tivesse feito assim, se eu tivesse feito assado, você não pode mudar isso. Nada que você faça vai mudar o passado, mas tudo vai mudar o futuro. Ajuste agora. Sentado mesmo, apaga as luzes. Ministério de Verdade, vamos lá. Hino da igreja. E ele começa assim: não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha